Com diversas cores, formas e tamanhos, os insetos constituem um dos maiores grupos animais do planeta. Atualmente, já são conhecidas cerca de 1 milhão de espécies. À primeira vista, no entanto, eles quase nunca são bem-vindos. Mas por que será que temos uma imagem tão negativa destes animaizinhos tão importantes para o planeta e para nós, seres humanos? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique conosco, porque no Se Liga na UFG de hoje falaremos sobre os nossos amigos insetos. E quem está aqui para responder nossas perguntas é a professora Jaqueline Pereira, da Escola de Agronomia, aqui da Universidade Federal de Goiás. Vem para cá, professora, seja bem-vinda. Olá, Marcelo. Pode ficar à vontade. Obrigada, Marcelo. Bom, professora, para iniciar aqui o nosso bate-papo, diz para a gente, os insetos, eles são nossos amigos? Sim, os insetos são nossos amigos, Marcelo. Os insetos são muito importantes para os ecossistemas, para o equilíbrio dos ecossistemas, né? A gente pode citar várias funções importantes que eles exercem nesse meio. Bacana. Professor, e por que nós temos assim uma imagem tão negativa associada aos insetos, principalmente com um sentimento de medo ou de nojo? Esse sentimento de nojo, medo, ele vem desde a infância, né? Então a criança, desde a infância, ela começa com a percepção sobre esse grupo que vem da família, ou pode também começar com o conhecimento na escola. E muitas pessoas já vêm com esse sentimento de nojo, medo, principalmente porque tem uma concepção errada do grupo, não sabe a importância e isso vai sendo propagado. E por isso que nós temos depois adultos, né, que têm essa mesma concepção e culturalmente a gente não consegue ter essa mudança. Bacana, a senhora falou aí que esse sentimento ele vem da infância, então a gente vai fazer uma pequena pausa aqui nessa nossa conversa, porque agora nós vamos te levar para conhecer o Meu Amigo Inseto. É um projeto de extensão que promove atividades em escolas infantis e também no laboratório didático de entomologia da Escola de Agronomia aqui da universidade. Vamos lá? O projeto Meu Amigo Inseto é um projeto de extensão que a gente desenvolve na Escola de Agronomia, tentando levar o lado bom, o lado ecológico, o lado de benefício que o inseto traz para o ser humano. Porque nós temos uma visão muito equivocada que os insetos eles são pragas, né? Nós já chamamos os insetos inicialmente de pragas. Não, eles não são pragas, né? Eles são indivíduos, né? Animais extremamente importantes do ponto de vista principalmente ecológico, que tem uma influência direta na sobrevivência do ser humano. As ações que nós desenvolvemos nas escolas, elas são bem simples. Nós precisamos de um espaço físico, né, com um data show, a gente ministra, né, passa uma palestra, mostra como que é um inseto, diferencia ele de outros grupos de animais e a partir dessa ação, né, dessa apresentação dos insetos, nós partimos para bancadas, né, onde nós disponibilizamos insetos, né, as crianças podem ter contato com os insetos, podem pegar com os insetos, não mordem, é importante frisar isso. Então são insetos que não vão causar nenhum problema para a criança, tá? Ela pode manusear com segurança todos esses insetos que nós trazemos, que nós criamos e coletamos no momento da ação. O nosso público-alvo vai desde crianças do ensino infantil até o ensino fundamental, variando aí de 2 a 10, 11 anos. As crianças, elas amam dinossauros, insetos, bichos. E a nossa escola tem uma proposta na natureza, com a natureza, voltada para o ambiental. Os insetos fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E a gente estuda nos livros, estuda nos documentários. Essa parceria enriquece a nossa proposta em todos os sentidos. Ela enlarguece a experiência das crianças, ela abre um horizonte muito maior. As crianças estão muito felizes com a vinda do projeto. Várias pessoas podem fazer parte desse projeto, desde estudantes, técnicos administrativos, os próprios professores da UFG, né, especificamente da Escola de Agronomia, mas a gente abriu também, né, outros
universidades, outras faculdades também podem fazer parte desse processo, né? Você que teve interesse no nosso projeto, quer que a gente vá até você ou que vocês venham até a gente, entre em contato através do nosso e-mail, meuamigoinseto@gmail.com, e pode nos seguir também através do Instagram, @meuamigoinseto. É interessante ver a relação que as crianças criam com o inseto, né? Através da matéria, eles pegam sem nenhum tipo de medo ou de nojo que a gente, enquanto adulto, temos, né, professora? Mas esse projeto, ele é importante em mais o quê, professora? O projeto, ele é importante, assim, porque as crianças, elas visualizam essa diferença que você vê em relação à forma, a quantidade de insetos, a importância, e elas conseguem visualizar ali nos insetos vivos, né, como esses insetos estão na natureza, e esse contato é muito enriquecedor, porque tira muito esse medo que às vezes ele recebeu, né, esse sentimento que alguém já passou a ele. Então a gente percebe que esse contato é um dos pontos bem enriquecedores do projeto. Desperta o interesse na criança em conhecer mais sobre esse mundo, Sim. sobre esse universo? Desperta, sim. Tanto que quando nós temos turmas de crianças maiores, a gente percebe que eles já vão para o projeto, já leram, já viram vídeos, e eles vão fazendo perguntas, eles querem participar, e eles gostam muito mesmo, porque traz muitas vezes até o cotidiano, algo que eles viram, né? E eles perguntam, passam até a observar mais esse ambiente que eles estão. Bacana. Professora, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque o Se Liga vai para um rápido intervalo e volta logo em seguida. Você conhece o Boletim Goiano de Geografia? O Boletim Goiano de Geografia é uma publicação eletrônica quadrimestral voltada para a difusão do conhecimento geográfico e de áreas afins por meio de artigos e ensaios acadêmicos. O Boletim Goiano de Geografia é um periódico do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, que fica localizado no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1170 ou pelo site do Boletim. Estamos de volta hoje falando sobre os nossos amigos insetos. Bom, professora, na nossa conversa aqui no intervalo, a senhora já me corrigiu de uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida. Aranha não é inseto, né? E fala pra gente quais são as características, então, que permitem classificar um animal como sendo inseto. Então, a aranha, como você comentou, não é inseto, né? Nós fazemos também essa atividade durante a ação, que é demonstrar o que seria um inseto, que características a gente pode utilizar. Então, o inseto é um animal invertebrado, que ele tem o corpo dividido em 3 regiões, né? Cabeça, tórax e abdômen, e ele tem 3 pares de pernas, né? Tem 6 pernas, e essa diferença da quantidade de pernas é essencial para a gente diferenciar dos demais, principalmente os artrópodes. Além disso, o inseto tem asas também e um par de antenas. Com essas características principais, se consegue diferenciar dos demais animais. Certo. Professor, existe uma especialidade que é dedicada ao estudo desses animais? Sim, nós teríamos aí um entomologista, né, que é específico nos estudos de insetos, e a gente tem várias áreas que poderia ser de atuação relacionada à entomologia, né, desde relacionada a estudos com plantas, estudos com insetos que predam outros insetos, bem uma variação grande nessa atuação. Então a entomologia ela está presente em vários cursos como disciplina? Sim, a entomologia está presente nos cursos de agronomia, engenharia florestal e biologia. Falando aí dos insetos, professora, a gente começou falando que às vezes a gente tem um pouco de medo ou nojo, mas eles são animais importantes, principalmente para o equilíbrio ambiental, né? Fala um pouquinho sobre essa relação. Os insetos são muito importantes nos agroecossistemas, né? Eles promovem o equilíbrio. Como você comentou no início do programa, os insetos eles
estão no planeta em grande número. Então, só de pensar nisso já nos leva a uma questão, o porquê que eles são tão numerosos, né? E tem uma razão para isso, porque nós temos insetos ali que se alimentam de plantas, então são insetos que nós chamamos de herbívoros. Nós temos insetos que se alimentam de outros insetos, que nós chamamos de inimigos naturais, como predadores, que muitos conhecem as joaninhas, e os parasitoides também. Nós temos uma importante ação dos insetos também como polinizadores, né? Os insetos são extremamente importantes para que nós tenhamos aí a reprodução de várias espécies, tanto que são comerciais, né? Nós utilizamos no nosso consumo diário, como também espécies nativas necessitam dos insetos para a polinização. E além disso, os insetos, eles têm várias funções em relação à decomposição de material vegetal, material animal. A gente observa que essa degradação ocorre por ação dos insetos. Além disso, nós temos no nosso dia a dia vários produtos, né, que vêm dos insetos, né, como o mel, né, produzido pelas abelhas, geleia real, cera, própolis. E nós temos também um corante natural, né, obtido da cochonilha, do carmim. Então é um corante presente em cosméticos, alimentos. As pessoas às vezes nem sabem que estão consumindo ali, né, esse corante que vem do inseto. Nós temos também um tecido natural que é da seda, que é chamado bicho da seda, e um verniz também que é obtido através de uma cochonilha. Ou seja, esses últimos insetos aí que a senhora citou, eles são importantes também para a economia, né? Sim. Porque eles acabam produzindo produtos aí que estão no comércio, que estão na mesa, que estão no vestuário, é isso mesmo? Certo. Professora, e qual é a importância do uso desses insetos em pesquisas científicas e também como indicadores biológicos? Os insetos, eles promoveram grandes avanços em várias áreas. A gente pode citar a área da genética, e esse avanço foi possível porque os insetos, grande parte deles, tem um ciclo bem curto. Então, para manter esse inseto, né, em condição de laboratório é fácil, e o ciclo bem curto possibilita visualizar essas características aí várias gerações durante o ano, que é um caso da espécie Drosophila, que foi obtido vários avanços na área de genética, citologia, biologia molecular. E nós temos também vários avanços que foram ocorridos na área de teorias de ecologia através de acompanhamento com os insetos. Você comentou sobre bioindicadores, né? Os insetos podem sim, né, ser utilizados como bioindicadores por essas características que a gente comentou em relação ao ciclo curto, que facilita essa observação. Às vezes a gente observa eles em grande quantidade nessas áreas, então essas intervenções que ocorrem no ambiente vão diminuir essa população deles ali e, consequentemente, a gente consegue observar, né, esse efeito. Então a população vai cair, esses insetos vão dispersar para outras áreas e com isso a gente consegue observar realmente se há ou não alguma alteração ali no ambiente. Nós temos vários grupos que são utilizados, né, como besouros, borboletas, mariposas, as libelas também podem ser utilizadas com esses bioindicadores. Então, quando a gente fala aí de bioindicadores, a presença ou a ausência de determinados insetos pode indicar que existe um problema numa determinada região, seria isso? Sim, né? Às vezes você pode até acompanhar, se for áreas de recuperação, se realmente aquela área está se recuperando, comparando com áreas nativas, né? E a gente observa ali se a espécie está presente ou não naquele local, indicaria realmente que houve uma recuperação do ambiente. Certo. Professora, aqui durante nossa conversa a senhora citou a importância de alguns insetos na produção de alimentos, como a abelha que, né, colabora com a produção, que produz o mel, na verdade. Mas existem insetos que podem ser usados diretamente na alimentação? Sim, nós temos o consumo, né, de insetos, chamado de entomofagia, e que ele é bem antigo, né, não é algo recente, então desde a antiguidade a gente observa o consumo por vários povos, como os astecas já comiam vários insetos fritos, assados, ao molho, com uma diversidade de preparações. E que isso foi perdido principalmente por essa visualização de ser algo mais menosprezado, com nojo. E em algumas culturas se ainda se mantém, né, o consumo dos insetos de modo geral,
mas a gente observa que as pessoas, principalmente ocidentais, elas têm um preconceito sobre esse consumo, né? E por que é importante consumir inseto? Porque os insetos, eles são ricos em proteínas, eles têm muito mais proteínas do que as nossas fontes de proteína animal, como bovino, suíno, as aves. Então, consumindo insetos, nós teríamos muito mais proteínas, né, que seriam ingeridas, lipídios, sais minerais e aminoácidos. Olha só, que bacana. E por que nós não consumimos, né? É uma questão que vem à tona. Porque realmente o preconceito, então as pessoas, às vezes, elas têm muito um preconceito que vem desse questão do nojo, que a gente comentou, a aversão, né, do inseto. Então, consumir, acho que pensa muito em algo sujo e por isso elas não querem consumir. Muito mais cultural, né? É muito mais cultural. Bacana. Professora, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa para a gente tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta. Se liga, vai para o intervalo. Não saia daí. Você sabe o que é o Núcleo de Telesaúde e Telemedicina de Goiás? O Núcleo de Telesaúde e Telemedicina de Goiás tem por objetivo prestar assistência e educação continuada aos profissionais do SUS por meio de serviços como teleassistência, telediagnóstico e teleeducação. O NUTS faz parte do Programa de Telesaúde Brasil Redes e funciona no primeiro andar da Faculdade de Medicina da UFG, no setor leste universitário. Mais informações pelos telefones 3209-6564, 3209-6562, site ou e-mail do NUTS. O Se Liga está de volta e neste último bloco conversamos um pouquinho mais sobre insetos com a professora Jaqueline Pereira. Bom, professora, a partir de quando a gente pode considerar que a presença do inseto ele é uma praga? E também eu queria saber se existem insetos que são realmente nocivos para o ser humano. Então, Marcelo, boa pergunta essa, e nós falamos de todos os benefícios dos insetos, mas nós temos uma pequena quantidade, menos de 1% dos insetos, que eles podem provocar, assim, danos, né, prejuízos aos seres humanos. E que às vezes a gente denomina de praga, né, que estão relacionados a danos às plantas, vetores também de patógenos para as plantas que reduzem a produção desses cultivos, né, que nós temos. De alimentos, por exemplo. De alimentos. E nós temos também insetos, né, que transmitem doenças para os seres humanos. Sim. Além de prejuízos no gerais, como móveis, roupas. Certo, professora. E aí, quando a gente tem inseto, a gente quer logo usar inseticida. Esse uso indiscriminado de inseticida, ele pode ser prejudicial para essa população de inseto que é benéfico para o ser humano? Sim, nós comentamos sobre os insetos que são nocivos, e eles são denominados pragas quando eles provocam, na verdade, um dano, né, que gera um prejuízo econômico. E por isso a gente precisa fazer uma intervenção. Essa intervenção ela pode ser feita de várias maneiras, né? Não só com os inseticidas, nós temos aí o controle biológico com insetos, com fungos, bactérias, vírus, nematóides, controle com plantas mesmo. As plantas podem realmente ser um método de controle via transgênicos ou melhoramento tradicional e vários outros controles que podem ser utilizados. E esse uso dos agrotóxicos nas áreas, se for feito de forma inadequada mesmo, né, e às vezes na ausência do inseto, pode provocar realmente prejuízos a organismos não alvo, que seriam aí os insetos benéficos, que nós chamamos como os insetos que são polinizadores e os inimigos naturais. O ideal realmente é utilizá-los quando é necessário para que não se promova realmente essa mortalidade, né, queda desses inimigos naturais no ecossistema. Então, algo que a gente tem visto sendo divulgado aí, principalmente na internet, de que inseticidas estão acabando com as abelhas e isso pode acabar com a produção de mel, isso é verdade? Sim, nós temos vários agrotóxicos que podem, né, afetar as abelhas, não só os inseticidas, né? E com isso a gente teria aí vários prejuízos em relação a não só a produção de mel, mas a polinização que esses insetos
executam, né? Tanto nas nossas plantas cultivadas quanto nas nativas também, e os nossos inimigos naturais que são afetados. Bacana. Professora Jaqueline, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga conosco. Obrigada, Marcelo. Até uma próxima. Bom, no Vida no Campus de hoje vamos conhecer a trajetória da professora Moema Moraes, desde a atuação na educação básica até a sua chegada na diretoria de ensino da Pró-Reitoria de Graduação. Vamos lá? Olá, eu sou a Moema, eu sou diretora de ensino da Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Eu sempre me interessei pelas questões pedagógicas, pelas questões didáticas, aquelas relacionadas ao ensinar e o aprender. Como eu posso pensar possibilidades pedagógicas ou utilizar recursos didáticos que contribuam para que o aluno aprenda melhor determinados conteúdos? Em 1999, a atual PUC, na época era a Universidade Católica de Goiás, ofereceu uma especialização em tecnologia e educação. E aí eu me apaixonei, comecei a fazer o curso, me encantei e nunca mais parei de ler sobre essas questões relacionadas à relação entre ensino e aprendizagem utilizando tecnologias. Eu prestei um concurso em 2009, era um concurso para trabalhar na unidade de educação básica da UFG, que é o antigo Colégio de Aplicação e hoje é o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. Depois disso surgiu uma vaga para ser dedicação exclusiva e eu mudei a minha jornada de trabalho e comecei a trabalhar então desde 2012 com ensino, pesquisa e extensão na carreira de magistério superior. Nesse estudo eu comecei a perceber que ter essa temática, educação e tecnologias, está relacionada às questões didáticas, às questões da educação, da pedagogia e não questões relacionadas à tecnologia em si. Porque dentro do contexto da escola, em ambientes de formação humana, o que a gente vai pensar é como é que eu posso pensar no ensino de determinados conteúdos para que ele contribua para a aprendizagem dos meus educandos da melhor forma possível, em diferentes contextos, utilizando o recurso que eu tiver disponível. Continuei trabalhando aqui na universidade até que no início da gestão do professor Edivar Madureira, dessa última gestão agora, em 2018, eu fui convidada para assumir a diretoria de ensino na Prograde, Pró-Reitoria de Graduação aqui da Universidade Federal de Goiás. Então, ser professor hoje, ele implica em atuar não só na educação básica, mas também atuar no ensino da graduação e no ensino superior e trabalhar com pesquisas, né? Pesquisas relacionadas ao contexto escolar, às questões do campo da educação, as questões que fazem essa relação entre o ensino, a sociedade, as metodologias. O Se Liga na UFG acaba aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pelo site, redes sociais e aplicativo da TV UFG. É só baixar pelo Google Play. Aproveite e deixe também o seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.